Gênesis 2, verso 24. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Deus eterno, estamos agradecidos por este privilégio de poder desfrutar da tua grandeza, poder desfrutar da tua palavra, poder desfrutar desta revelação, onde o Senhor tem nos colocado. Apesar de não sermos merecedor, mas o Senhor nos apanhou deste jeitinho. E estamos aqui para engrandecer o teu novo nome, para engrandecer o teu nome, para te adorar na beleza de tua santidade. Queremos nesta manhã que o Senhor venha, Pai, e aceite a nossa adoração. Nós já fizemos a primeira parte, os cânticos já foram entoados. Nós estamos aqui em tua presença, não só estes que estão reunidos, mas meus irmãos, através de todas as partes do Brasil e do mundo, onde eles estão conectados, ou eles ainda vão ouvir esta nossa adoração, que eles também possam ser contagiados. É o que nós te pedimos, Senhor, a tua direção, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocamos nossas vidas em tuas mãos. Amém. Sentai-vos. Esta é uma boa ideia. Vou começar lendo aqui a perguntas e resposta número 3, o parágrafo 18. Uma pergunta que fizeram ao irmão Brana. Nós nos casamos há 21 anos atrás pelo juiz de paz. Foi isto errado? Uma pergunta que fizeram para o irmão Brana. O irmão Brana vai responder: sim, foi errado você fazer aquilo. O casamento pertence à casa de Deus. Aí o irmão Brana diz que foi errado eles se casarem há 21 anos atrás pelo juiz de paz, mas o irmão Brana também ele vai posicionar. Porque você pode pegar aqui, o casamento pertence à casa de Deus, mas em que sentido pertence o casamento à casa de Deus? Nós temos que ver. A irmã Brana vai lendo e vai desenrolando a coisa. Mas sendo que você está casado, né? Sendo que você está casado, aí o irmão Brana vai e diz: aqui está quando você está realmente casado. Então nós sabemos que o casamento pertence à casa de Deus. Nós sabemos que nenhum pastor tem o direito, quer dizer, ele tem o direito, mas ele não tem as condições de casar ninguém. Nem o juiz de paz, nem o pastor. Só quando você realmente, diz o irmão Brando, quando você realmente casa, nós vamos aqui. O que é que faz o seu casamento? Olha só, sim, foi errado você fazer aquilo. O casamento pertence à casa de Deus. Mas, sendo que você está casado, aqui está quando você está realmente casado. Você se casa quando você vota um para o outro. Você sabe quando você se casa? É quando você promete. Quando você promete, você está namorando com aquela moça, aí você promete para aquela moça que você vai casar com ela. Vocês ficam noivos. E quando você faz essa promessa, vocês já estão casados. Aí você diz: mas como assim, pastor? Nós vamos lá com José e Maria. José e Maria, eles estavam desposados. Eles ainda não estavam casados na igreja, ainda não tinham ido no templo. O sacerdote ainda não tinha feito a cerimônia, mas eles já tinham prometido um para o outro. Eles estavam desposados, eles estavam noivos. E quando o Espírito Santo veio sobre ela, me perdoe, e fecundou ali o seu gens, aí o que foi que José fez? Queria deixar que soube que ela estava grávida, ele não sabia desse acontecimento, então foi preciso
um anjo vi em sonho para ele, um sonho. Um anjo do Senhor apareceu em sonho e disse para ele: não tema receber Maria, tua mulher. Olha, não estavam casados, ela simplesmente, ele tinha dado a palavra um para o outro, mas para Deus eles já estavam casados. Então, quando você vota, quando você promete, você se casa naquele momento. Mesmo que você não toque na moça, mesmo que você não tenha a cerimônia na igreja, você sabia que um beijo, diz o irmão Brana, um beijo na boca é 99% de uma relação sexual. É 99% de um adultério. Quando você beija uma moça na boca, você casa com ela. Você já pensou? Mas isso aqui é para o povo que crê na mensagem, é para o povo de Deus. Isso daqui não é para o povo do mundo. O povo do mundo jamais, o povo do mundo vai ouvir isso aqui, vai zombar. O povo do mundo vai ouvir isso aqui, vai criticar. Mas eu creio que existem filhos de Deus. Eu creio que existem pessoas predestinadas para este arrebatamento. E por mais que elas errem, por mais que elas falhem, mas elas consertam. Elas querem fazer a coisa correta. Aí vamos ver. Aqui está quando você realmente está casado. Você se casa quando você vota um para o outro. Você votou? Você escolheu? Você foi até aquela moça? Você pediu a mão dela que você ia casar com ela? E ela deu sim? Então, para Deus vocês estão casados. A Deus vocês estão casados. Isso daqui é muito forte. Aí eu quero entrar neste lado espiritual da noiva e o noivo, da esposa, da igreja e Cristo. Este casamento, este voto, aonde eu li aqui, em Gênesis capítulo 2, 24, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A gente pode ver aqui Cristo e a igreja. A gente pode ver aqui Brana e João. Deixará o varão, seu pai e sua mãe. Deus deixou as mansões do céu para tomar esta esposa. Esta esposa, a gente vai ver que a primeira esposa, eu não vou levar para o povo judeu, eu quero chegar logo no povo gentil. A primeira esposa de Cristo que ele desceu ali como alfa, ela na terceira era, ela se apostatou. Então Deus vem construindo desde Lutero, de Wesley, os pentecostais, restauração do irmão Brana, primeira e segunda etapa do irmão Brana, até chegar nesta terceira puxada, onde esta esposa aqui, ela não está mais somente namorando, porque nós tivemos 40 anos, estávamos casados, Deus dando esta oportunidade para nós não sabíamos que nós éramos casados. Nós casamos há 40 e poucos anos atrás e não sabíamos. Nós, o crente, com esta palavra, ele casou aqui em 28 de fevereiro de 1963. Nós casamos e não tínhamos consciência que era o casado. Você sabia que tem pessoas que casam e não cai a consciência? Uma responsabilidade de uma mulher casada, uma responsabilidade de um homem casado. Era isso que estava faltando para nós. Precisava deste mensageiro de Apocalipse 10, do 8 a 11, para despertar a nós e mostrar que nós não somos somente namorados. Tem pessoas que ficam namorando com esta mensagem. Esta mensagem, ela é Cristo, irmão. Tem pessoas que ficam somente noiva. Tem noiva muito. Noiva há muitas noivas.
Não quer dizer que este povo aí fora da mensagem do irmão Brana não é noivo, eles são noivas. Mas só uma foi escolhida, só uma foi casada, só uma Deus vai levar para o lar. E antes dele levar para o lar, ele se manifesta, ele se revela, ele se desnuda para esta esposa. Ele mostra seu segredo, ele mostra seus mistérios, ele dá prazer para esta noiva, ele sustenta. A gente fala noiva, mas a gente sabe que é a esposa. Então Deus já nos escolheu. Não era bom Deus, se você for ler lá em cima, mais em cima, aqui de Gênesis, Deus vê o homem, toda a sua criação. E ele vai e olha e diz: não é bom que o homem viva só. Você sabe o que Deus estava fazendo? Além dele criar aquele corpo teofânico, a imagem dele, a imagem do Logos, além dele criar para o homem aquele corpo alma, aquele corpo espírito, o homem espiritual, além dele criar aquele homem, ele já tinha criado dele. Então ele diz: não é bom que o homem esteja só. Em outras palavras, não é bom que Brana esteja só. Não é bom que Cristo esteja só. Vou fazer uma disjuntora. Ele fez uma disjuntora na era primitiva, mas ele não casou na primeira era. Ele não casou na segunda era. Ele não casou na terceira era. Não é bom que Cristo, que Brana esteja só. Então você vê que passa 7 eras praticamente sem ele casar. Aí ele vem nesta última era e olha o que ele pensou lá no princípio, antes da fundação do mundo. O que ele falou lá para Adão: não é bom que Adão esteja só. Não é bom que Cristo Brana esteja só. Eu vou fazer uma disjuntora, eu vou tirar do ladinho dele. Assim como ele pegou Adão, que ele tinha criado do pó da terra, e ele deu um sono pesado a Adão, e cerrou uma de suas costelas e fez uma esposa, fez uma disjuntora. Ele não fez um capacho. Não, ele não fez. A mulher não é um capacho. A mulher é uma parte do homem. A mulher é uma parte que o homem tem que tratar com muita atenção, com muito carinho, dar muita dedicação. Eu sei que não é fácil. É por isso que Deus não chamou um homem solteiro para pregar o evangelho. Deus sempre chamou um homem casado, porque o homem casado sabe o que é um casamento. Aí você dizia o apóstolo São Paulo, mas o apóstolo São Paulo, ele era um homem dirigido por Deus. Ele não era como esses homens que pregam o celibato, vive sem esposa, mas vive se prostituindo. Quando não é de um jeito, é de outro. Quando não é com mulher, é do mesmo sexo. Não, o apóstolo São Paulo não tinha isso. O apóstolo São Paulo foi um homem levantado e ele representava a Cristo, que não casou na primeira era. Mas você vai ver na 7ª era, na abertura deste selo, não foi bom que este homem, não é bom que Adão esteja só. Eu vou serrar uma de suas costelas, eu vou dar um sono pesado em Adão e vou tirar uma disjuntora, vou tirar uma esposa para ele. Foi isso que ele fez com Adão, foi isso que ele fez com Cristo. Ele deu um sono pesado em Cristo, lá na cruz. Ele morreu e ele tirou das suas costelas, saiu sangue, água e vida. Ele tirou a esposa, aquela esposa primitiva, mas ela caiu, aquela esposa caiu, mas ele prometeu que ele levantaria uma que não cairia. E ele vem aqui também na última era, pega o 7º anjo, é ele mesmo, só que usando a carne de um homem, só que usando a carne de um homem como nós, falho, com problemas, com dificuldades para resolver. Mas ele levanta aquele homem e também ele adormece. Quando este homem adormece, ele tira do lado dele. Uma primeira e segunda etapa sai, passa um processo de 40 anos, até esta mensagem ressuscitar novamente. Em Apocalipse 10, do 8 a 11, ressuscitar
Osmar Brana, para esclarecer para nós que nós não estamos juntos. Nós não estamos se congratulando com esta mensagem. Nós não estamos em namoro com esta mensagem. Nós não estamos somente noivo dessa mensagem, mas nós somos casados. Nós temos intimidade com este selo. Nós temos intimidade com estes trovões. Nós temos intimidade com essa terceira etapa. Nós temos intimidade com este novo nome. Irmão, é Deus que deu esta intimidade para nós. Porque só tem intimidade, você pode ver num casamento, muitos são convidados. Muitos são convidados àquela festa. Está ali o esposo e a esposa, o noivo e a noiva. E depois que vem um ministro e declara aquele homem e aquela mulher casado. Ele já tinha casado quando deram a palavra, mas o ministro é só para confirmar aquele pacto, daquele noivado, aquele pacto daquele casamento, que aqueles dois estão cumprindo aquela palavra. Então ele diz: eu vos declaro marido e mulher. São muitos os convidados, mas só quem vai desfrutar do prazer, só quem vai tirar o véu daquela moça é o esposo. Ele pega aquela moça e leva para o quarto, e só eles vão se conhecer. Ele vai tirar o véu ali, ele vai se desnudar para ela vai se desnudar para ele. É a mesma coisa. Não adianta a gente querer dar estas pérolas aos porcos, não adianta a gente querer dar esta mensagem a cães, porque isso não é para cães, isso não é para porco, isso daqui é para a esposa. E a esposa, o esposo está dentro, está guardadinho dentro de um quarto. Isso daqui foi dentro de um quartinho. Dentro de um quarto é só você e Cristo. Ninguém mais fica sabendo. Não adianta você já pensou, você com teu esposo, depois do casamento, tu querer convidar alguém mais para entrar lá no quarto contigo? Isso não acontece. Não adianta você querer convidar. Aqui dentro dessa terceira puxada é só você e Cristo Brana. Não tem mais ninguém. É para você desfrutar dessa intimidade, desta revelação, deste prazer, desta mensagem. É só você e Cristo Brana. Vamos ver aqui. Então Deus vem e tira do lado de Bran. Irmão, quando eu falo Bran, eu não estou falando somente o homem. Eu estou falando o Cristo mesmo, porque ele tem um novo nome. Esta mensagem é Cristo. O irmão Brana simplesmente o que foi, ele foi o mensageiro deste Cristo. João, que comeu o livro, também foi o mensageiro deste Cristo, carregando esta mensagem e fazendo parte desta noiva. E nós também agora carregamos este Cristo. É por isso que o apóstolo São Pedro diz que a mulher tem um marido velado no coração. As pessoas pensam que porque o pastor partiu, eles acham que a gente está sem marido, que a gente ficou viúvo. Não. O marido não é externo. O marido, tem muitos pastores querendo fazer casamento, mas esse casamento já foi feito. Não precisa de ministro, não precisa de juiz de paz. Esse casamento foi feito. Eu vou te falar que Cristo casou antes da fundação do mundo. Deus te escolheu quando Ele te escolheu, Ele casou lá antes da fundação do mundo, mas tinha que ter este processo para a gente manifestar cada eleito em sua época, em sua era. E Deus nos outorgou, nos deu esta oportunidade de se manifestar para nós neste último tempo. Irmãos, quando você pensar nesta grandeza de Deus, os problemas desvanecem, as lutas desvanecem, a dificuldade desvanece, você vence a tentação. Por quê? Porque não é você, é Ele em você, vencendo a luta, vencendo a tentação, vencendo os problemas. É só esse Deus maravilhoso. Deixa eu ver aqui, o juiz de paz. Vamos continuar aqui. Olha, aqui está quando você realmente está casado. Você promete um ao outro que você tomará um ao outro. Você já fez uma promessa dessa? Se você fez, isso é duro.
Eu já vi questões, eu já tive questões no meu ministério que eu até levei para o pastor para resolver, para me dar uma luz sobre o assunto. O pastor é tão sábio, pastor sábio, porque quando eu via ele, e levava uma questão, porque eu tinha a revelação que ele era um profeta. Porque se ele fosse só um pastor comum, eu não levo meus problemas ao pastor João Bispo. Ele é um pastor local, ele carrega a mensagem mundial, mas ele não é este profeta que foi vindicado por Deus. Nós somos profeta porque nós cremos no que João comeu. Você é profeta, você faz parte da noiva, não é porque você foi lá e tomou o livrinho e comeu outra vez, não, é só um que come, é só um que revela. Quem revelou foi Brana, quem comeu foi Osmar Brana. E agora nós comemos de onde? Nós comemos da boca de Osmar Brana. Porque Deus tem que ter um homem, apesar de ser o ministério ser espiritual, mas Deus tem que ter um homem formado aqui na terra de 16 elementos para tomar aquele livrinho da mão do anjo, comer e profetizar outra vez a povos, nações, línguas e reis, a qual nós fomos alcançados e cada um de nós fazemos parte desta mensagem. Você não é agradecido de você ser esposa sem saber? De Deus ter escolhido você sem saber? A gente fica até pensando, né? Aquele tempo antigo que o pai escolhia a moça. Olha, você vai casar com este homem. Mas Deus não fez, nós não estamos aqui forçados. Nós não tínhamos consciência, mas agora nós temos consciência que nós somos casados, nós não queremos outro pastor, nós não queremos outro marido. Você está satisfeito com este pastor? Este pastor não sou eu, irmão. Este pastor é Cristo, Bran. Você está satisfeito com esta mensagem? Você está satisfeito de ser pastoreado por ela? Você não é pastoreado por homem. Se você fosse pastoreado por homem, irmão, você sabe quem é que te pastoreia? É esta mensagem, é Cristo. Tu está no teu carro, ele está te pastoreando. Tu vai fazer alguma coisa errada, ele te chama a atenção ali mesmo. Ele que pastoreia esta noiva. Nós somos só agradecidos por este pastoreio. Aí deixa aqui. Ou você, olha, quando você, um ou outro, o juiz de paz pode te dar uma licença. Isto, em termos legais, de viverem junto um com o outro, esposo e esposa. Você promete a esta moça e você promete àquele homem que você viverá fiel. Você não prometeu no seu batismo que você viveria. Olha só, a mesma situação de um rapaz com uma moça é a mesma situação de Cristo com a igreja. Quando você aceitou este batismo, você não prometeu a ser fiel, você estava noivando. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, ele te deixa de casa praticamente. De casa, você casou com ele aqui, você estava noivo, o batismo é só noivado. É ele, e você toma para ser seu marido. Agora, quando esta revelação dos selos, dos 7 trovões, quando Deus desce e penetra no profundo da tua alma, irmão, eu quero mostrar que o marido não sou eu. O marido não era Osmar Brana, o marido não era Brana, o marido era que estava dentro de Brana, o marido era o que estava profetizando dentro de Osmar Brana, o marido não é que está no pastor local. A gente pode fazer um tipo, não, o pastor é o marido da igreja, não, mas se ele não tiver Deus, aquela igreja vai ser governada por quem? Pelo homem. E nós não queremos ser governados por homem, nós queremos ser governados por Deus. Você quer ser governado por homem ou você quer ser governado por este marido Deus, por este marido Cristo, por este marido Bran? É este marido que é da igreja. E este marido, ele tem ciúme da esposa dele, ele tem zelo pela esposa dele. O homem viverá fiel. O homem viverá fiel a ele. Fiel a ele. E você o toma para ser seu marido. Você promete àquele homem que você viverá fiel.
Você prometeu a Cristo? Você não prometeu ao homem Osmar. Você prometeu a Cristo que você seria fiel a esta terceira puxada. Você não prometeu? Então, se você prometeu, por que está preocupado? Querendo procurar achar que um pastor é o marido, achar que o evangelista é o marido. Nós simplesmente estamos aqui como aqueles tabernáculos no deserto estavam. Nós somos temporários. Deus pode me tirar a qualquer momento. Deus pode tirar a qualquer momento. E se tu estiver baseado em mim, você para. Se nós estivéssemos presos só na parte física do homem, nós estaríamos mortos. Mas não, o que nos pastoreia, o nosso marido, é esta mensagem. Você sabe por que você ainda está vivo? Você sabe por que você crê nesta mensagem? Até mesmo sem pastor te visitar, sem pastor estar em cima de você, porque você não precisa, é porque você está casado com esta mensagem. Não tem como você se separar. O apóstolo São Paulo, nos dias dele, disse: o que nos separará do amor? Em outras palavras, do casamento que nós temos com Cristo. A fome, a nudez, os problemas, a dificuldade, não, nada nos separará destes 7 trovões. Porque esses 7 trovões é o que está dentro de nós, a Ele, e você toma para ser seu marido. Você está casado então, você recorde, eu expliquei isso na semana passada, e eu creio que veio quando você a promete, quando você a promete, mesmo na velha Bíblia, ser um homem, nem ficar-se noivo com uma virgem. Você conhece as leis sobre isto. Ora, é o mesmo que um adultério. Certamente era, quando ela promete, era aquilo. Você já prestou atenção? E hoje as pessoas estão brincando. Elas prometem, elas noivam, elas ficam noivas e depois elas voltam atrás. Ela diz: não quero casar mais com essa moça, porque de repente eu desgosto dela, de repente... Então por que você noivou? Quando você noiva, você automaticamente está casado. Você automaticamente... A gente não quer falar essas coisas porque é muito forte. Então, como eu falei do pastor, eu tinha uma situação que aconteceu de os noivos não querer mais casar, querer se parar com o noivado. Aí eu perguntei a ele disse: deixa eles tomarem a decisão deles e vamos orar para que eles continuem na presença de Deus. A gente não vai forçar nada. Foi essa palavra que ele me deu. Ele deu uma palavra inspirada, deu. Mas o que é que você tem que fazer? Você não tem que fazer isso, você tem que obedecer esta Bíblia. Como é que você é noiva? Você não sabe o que está fazendo? Você o que? Foi seduzida, você ficou empolgada, você ficou naquele momento iludida para dar uma palavra para um homem que você não vai cumprir, para você dar uma palavra para uma mulher para você não cumprir. O homem vale o que é a sua palavra. Deus vale o que é a sua palavra. Quando Deus prometeu, Ele cumpriu. Ele cumpriu que nós somos esposa. Ele cumpriu que nós estamos casados. Ele falou que nós vamos ser arrebatados e Ele cumpre. Ele tem cumprido. Ele enviou Brana e João. Brana representa o marido, João representa a esposa. E trouxe essa conexão que nós não tínhamos. Não é um homem, é Deus. Este marido é este Cristo. E você tem que honrar a sua palavra. Eu tenho que, assim como Deus honra a sua palavra, você vai honrar a sua palavra. Mas você vai honrar a sua palavra não como humano, porque como humano nós temos dúvida, como humano nós somos falhos. Nós vamos honrar porque o que está dentro de nós é a palavra. Nós somos a esposa, palavra manifesta deste último dia. É a palavra que está em nós que faz a gente cumprir. Deixa eu ler mais aqui, mais um pouquinho, estamos chegando, vamos se aproximando mais. Olha aqui, um casamento sem um pregador. 182, perguntas e resposta número 3. Nós casamos há 21 anos atrás, sim, no Juiz de Paz. Querida irmão, certa vez um vendedor estava me contando que ele entrou em uma igreja. Ele era um cristão. E lá em cima
no Connect ou em algum lugar lá em cima, em uma igreja enorme, simplesmente entrou para orar. E não era, ele era um pentecostal, mas ele entrou lá para orar. E disse que quando ele entrou e se ajoelhou na igreja para orar, disse que ele estava dirigindo sozinho, estava cansado, como que com saudades de casa. Ele era um vendedor e estava vendendo coisas, e disse que ele para as fábricas, e ele entrou ali para fazer umas compras ou algo. Então ele passou pela igreja e pensou: eu creio que vou entrar e orar. A porta está aberta, disse. E ele entrou, não ouviu ninguém. Entrou ele, se ajoelhou e começou a orar. Depois que ele estava orando, ali ficou mais ou menos 1 hora. E disse, ele ouviu claramente uma batida de porta, ou algo assim. E ele pensou que fosse o zelador ou alguém da igreja. E disse, após algum tempo, ele observou que ali vinha, ele ouviu alguém conversando. Ele desviou o olhar e olhou ao redor para ver se era o zelador. Era um homem e uma mulher de pé diante do altar, de mãos dadas. Dizia, eu te tomo, querido, para ser minha legítima esposa, querida, para ser minha legítima esposa, me perdoe. E ela disse, eu te tomo, querido, para ser o meu legítimo esposo. Ora, ele disse ele, isto é estranho, disse este pentecostal, ele disse, este homem e mulher se casando sem um pregador, vem? Então ele simplesmente se assentou e esperou, e depois que eles o fizeram, os seus votos para viverem fiéis um ao outro, que somente a morte separaria, eles colocaram os seus braços ao redor do outro e o beijaram. E viraram e saíram sorrindo. E ele disse, um momento, ele disse, eu estou um pouco curioso. A gente fica, né? A gente ficou também um pouquinho curioso. Eu sou estranho, disse, você está se casando? Disse sim, sem um pregador? Ele disse, não, disse, tem 40 anos que nós nos casamos. Tem 40 anos que nós nos casamos. Ele disse, nós casamos bem aqui, neste altar, há 40 anos atrás. E todo o ano nós voltamos e renovamos nossos votos. Irmão, eu creio que eu coloquei o título dessa mensagem, esta é uma boa ideia. A gente viemos renovar o voto desde o ano 2000. E cada ano a gente renova até hoje este voto matrimonial com Cristo. Não é uma boa ideia de você, em vez de estar brigando, em vez de estar lutando com o outro, com teu marido, com a tua esposa, não é bom a gente fazer esse renovo matrimonial? Não é bom a gente dedicar o nosso casamento, não só o casamento natural, mas o casamento com Cristo. A gente sair daqui com uma fé mais fundada nesta mensagem que cremos, mais alicerçado do que antes. Olha, irmão, não é tempo nós de brincar. Você sabe que Deus está nos preparando e a qualquer momento este rapto vai acontecer. E este rapto vai acontecer, ele vai acontecer de surpresa. Mas tem uma coisa, ele acontece de surpresa para a virginércia. Ele vai acontecer uma surpresa para o mundo, mas para você que crê, para você que tomou este marido, não vai ser surpresa. Isso não vai ser surpresa para nós. Isso não é uma boa ideia nesta manhã, da gente renovar os nossos votos matrimoniais com Cristo? Será se nós estamos levando a sério esta mensagem ou nós estamos brincando com ela? Nós estamos deixando a coisa que nos prepara para trás. Nós estamos ouvindo tanto entretenimento, tantas coisas, ao invés da palavra de Deus. Olha só, é igual aquilo lá que
o irmão Lorival fazendo aquela interpretação do irmão Brana, o cachorro latia, e era o ladrão que estava se aproximando da casa, porque o homem tinha uma quantia muito grande de ouro, e o cachorro perturbando. Às vezes a gente está tão estressado que tudo nos perturba. A esposa perturba, o marido perturba, os filhos perturba. É o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de perturbação mental. Mas o que é que está acontecendo para a gente ficar assim? Será se não dá para a gente parar um pouquinho e refletir no que Deus já fez por nós? Ele não vai fazer, Ele já fez. E aquele homem que se revoltou tanto com aquele cachorro, ele foi lá e matou o cachorro. Então os ladrões vieram e tomaram e assaltaram e mataram ele. Sabe o que ele fez? Ele matou a voz que estava advertindo ele. Quantas pessoas não comparar Osmar Brana, nem irmão Brana, nem nós como este cachorro, mas é a voz. Você quer, não silencie essa voz. Essa voz não é para ser silenciada. Você sabe que você ouvir um pastor sem revelação, você está silenciando essa voz de uma coisa que já foi feita, uma coisa que só tem que ser admitida, que só tem que ser aceitada em nossas vidas. O que é que nós vamos trazer mais além disso? Você dizer que esta mensagem não funciona sem eu? Não, Deus não precisa de mim. Você dizer que essa mensagem não funciona sem você? Não. Deus não precisa de você. Essa mensagem ela está funcionando ou com o pastor crendo ou o pastor não crendo, ou o evangelista crendo ou não crendo, ou os membros crendo ou não crendo. Eu só sei te dizer uma coisa, que a noiva, a esposa dele, está crendo cada vez mais. Está renovando a cada dia este matrimônio com este marido. Nós não somos casados com a igreja, nós não somos casados com o pastor, nós somos casados com este Cristo, com esta mensagem. Agora respeitamos a cada pastor, a cada ofício que leva esta mensagem. Amém? Vou já encerrar. É uma boa ideia. Esta é uma boa. Olha, irmão, você vê que aqui o irmão Brana diz: esta é uma boa ideia. Mas no sexto selo ele diz: esta não é a minha ideia disto. Deste casamento não é a minha ideia, mas é uma boa ideia de Deus fazer este matrimônio. Dia 28 de fevereiro de 1963, que estávamos ainda nos lombos do nosso pai. Você sabe quem era o nosso pai espiritual? Você sabe quem era o pai de Jacó? Você sabe quem era o pai de José? Você sabe aonde eles estavam antes de nascer, antes deles existirem? De Levi? Você sabe aonde eles estavam? Nos lombos de Abraão. E João estava no lombo de Brana antes, porque você sabe que para a gente trazer a sua família, para você trazer a sua família em existência, para você ter esses filhos que você tem, obediente ou não sendo obediente, mas é seu filho, você tem que amar da mesma forma. Obediente ou não obediente é seu filho. Mas para você trazer essa existência foi através de um relacionamento. Você se casou. Você pode dizer: mas eu nunca fui no juiz de paz, pastor. Eu nunca fui na igreja. Você pode não ter ido ao juiz de paz, que você tem que ir no juiz de paz para cumprir a lei. Você tem que pedir a dedicação do teu casamento para o pastor, orar sobre o casamento de vocês. Mas vocês são casados desde quando vocês se juntaram pela primeira vez. Para Deus vocês são casados. Vocês já são casados. E tem ainda irmão que diz: eu não vou casar não lá no juiz de paz. Mas você tem que fazer para você cumprir esta palavra. Cumprir. Isso daí são acessórios, né, que a gente fala. Então, para o teu filho vir em existência, você teve que casar e ter um relacionamento com teu marido. E veio teus filhos. Então, isso que estava nos lombos de Brana veio à existência no ano 2000. Cristo, através desta mensagem que estava nos lombos de Brana, aí precisava de uma esposa representada em Osmar Brana. Aí aquele casamento, houve aquele casamento. Aí teve aquela relação.
A gente pode ver que em 1963 houve ali uma manifestação de uma partícula da noiva da América, mas não era para a América do Norte, era para a América do Sul. Porque tinha que cumprir, profetiza outra vez a povos, nações, línguas e reis. E esses povos, essas nações, esses línguas e reis estão tudo aqui na América do Sul. Às vezes a gente fica procurando as outras nações. Não, já está tudo aqui. E você sabe que o rapto vai ser uma pequena partícula. O rapto não vai ser todo esse povão. É bem pouquinho. E se tiver um daqui, desta cidade ou da sua cidade, você tem que crer que é você. Se tiver um aqui em Benevide, não interessa, sou eu. Você tem que crer assim. Então ele disse, essas não são minhas ideias, porque era a ideia de Deus. É que ele diz, esta é uma boa ideia. Esta é uma boa ideia de quê? De dedicar o nosso casamento. Olha só, eu vou pegar aqui do meio, vou já encerrar, meus irmãos. Olha aí, Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando, e chamou de Elohim, o grande todo-poderoso, mostrando, e Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora observe bem, nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais, a noiva é chamada. Você crê que a noiva foi chamada? Veja, naquele dia, o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça. Você está ligado? Você está ligado com esta cabeça? Unir. Para que o Filho do Homem veio no Monte Pôr do Sol? Para ligar, para fazer o casamento da noiva. Você é noiva? Então você não vai casar, você já está casada. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. E qual palavra? Não a palavra de Lutero, não a palavra de Wesley, não a palavra do pentecostal. Qual palavra? De Apocalipse 10, do 8 a 11. Apocalipse 10, do 8 a 11 é esposa. Apocalipse 10, de 1 a 7 é marido. Marido vem e revela, a esposa vem e come. Deus entra no ventre de João e gerou o quê? Filhos. Você é o quê? Você é um filho desta mensagem. Você é um filho. Eu falo logo, acho claro o nome, porque eu não tenho vergonha. Nós somos um filho de Osmar Brana. Não o filho natural, mas o filho espiritual que estava dentro dele, este marido, que é o teu marido. Mas Deus tem que ter um corpo aqui na terra. Olha, carne humana para unir os dois. A igreja tem que ser a palavra. Ela é a palavra. Qual é a palavra? O Cordeiro saiu do trono. Qual é a palavra? Ele não é mais mediador. Qual é a palavra? Ele rugiu como leão. Qual é a palavra? A manifestação do Filho do Homem na terra. Para o quê? Para unir os dois. Ele é a palavra e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Não um clérigo, não um pastor, não um arcebispo, não um concílio de ministro. Tem que ser profeta. Tem que ser Brana e João, não clérigo, eu não sei, Você está vendo o que quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Jesus Cristo desceu ou não desceu entre os americanos? Jesus Cristo apareceu ou não apareceu do ano 2000 para cá? Entre nós. Jesus Cristo com a sua mensagem ainda está aqui ou não está? Ajudando, consolando, convertendo a sua esposa. Olha só, não sei, você está vendo o que quero dizer? Veja, o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real. Irmão, essa palavra ela não poderia ser dólar, ela tem que ser real.
Você vê que o real está no fim? É porque a mensagem da noiva está no fim. Aqui na terra. Só quem se alimenta com ela. Não pense que todos alimentam. É só a noiva. Essa que é parte dele. Essa que não deixa ele. Essa que não trai ele, mesmo com o mensageiro ausente. Oh, irmão, você viu o que aconteceu com os judeus? Com os israelitas? Moisés veio, trouxe eles para o deserto, subiu no Monte Sinai, e porque ele demorou um pouquinho, aí vem eles com o sacerdote: olha, ele morreu, nós vamos ficar aqui ouvindo uma voz de defunto? Não. Vamos fazer um bezerro de ouro, vamos trazer aqui divindade, vamos falar de selo, vamos falar de trovão, mas não vamos esquecer esse Moisés. Aí o sacerdote Arão disse: então pega os pingentes, pega os brincos, pega tudo isso que tem de ouro, esses colares de ouro que serve para isso. Vamos fazer um bezerro de ouro? Vamos ver um Deus que a gente vê? Vamos ver um homem, um pregador que a gente vê, mas esse pregador que tu vê, ele está sem Deus, ele está sem a mensagem, ele está só com um dom, ele está sem o doador, ele está sem o marido. Você já pensou você ser guiado sem o guia? Você pensar que você tem o guia? A igreja romana diz que tem um guia, mas é um guia humano, não tem o verdadeiro guia, o verdadeiro marido. As demais denominações, elas dizem que os pastores dela é guia, mas está sem o guia, está sem o marido. A igreja da primeira e segunda etapa é cheio de pastores e diz que eles estão guiando a igreja, mas só com um dom. Eles não têm o doador. A igreja da terceira etapa está cheia de pastor, cheia de guia, mas sem o guia principal, sem o marido. Eu preferia não ser um pastor, eu preferia não falar nada, se tivesse só um dom. Isso. Mas eu queria fazer parte, como creio que faço parte desta mensagem, porque eu sei o que te controla, o que me controla é este marido, é esta palavra. Não importa a nossa dificuldade, não importa os nossos problemas humanos, estamos aqui para acertar, estamos aqui para pagar o preço. Mas eu quero ter este marido, eu quero ter este guia. De que adianta eu ter um dom? O dom engana. E para você reconhecer que é o dom, você tem que ter dentro de você o doador, o marido. Aí você vê, tu diz: não, é só o dom aí que está falando. Está cego, não vê nada. Fala de Deus como Balaão. Balaão falava de Deus, Balaão unia ali os altares, mas não tinha o doador. Moisés fazia também os altares, mas tinha o doador. Obedecia a palavra da hora, porque Moisés era a palavra, era parte da palavra. Aquele povo no deserto que fez o bezerro de ouro não era parte da palavra, eles tiveram que perecer, passaram 40 anos no deserto e morreram. Os filhos dele que estavam no lombo entraram na terra prometida, porque eles eram a palavra. E você é esta palavra. Olha só, vou encerrar aqui. O Filho do Homem, Jesus Cristo, descerá em carne humana entre nós e tornará a sua palavra tão real. Opa, a gente foge e volta aqui de novo no real. O dólar acabou. Você acredita que o dólar acabou? Desde o ano 2000 o dólar só vem caindo, acabou. A América do Norte é escrava, queira ou não queira, é escrava. Por rejeitar a mensagem de um profeta. O Brasil, ele é escravo. A noiva não é escrava. Nós podemos sentir os mesmos problemas, a mesma dificuldade, porque nós estamos aqui neste corpo. Se passar um furacão aqui, todos nós vamos sentir. Se der um terremoto aqui, todos nós vamos sentir. Mas a nossa alma é liberta, é como a alma de Sambo, que era um escravo, mas que começou a pregar lá no meio dos escravos que ele tinha sido liberto, que ele não era escravo.
E o patrão dele ouviu e disse: que conversa é essa? E ele contou: é que eu fui lá e aceitei a Jesus Cristo como uma salvador, e ele me libertou. Ele disse: por causa dessa tua audácia, eu vou te dar a tua libertação, porque tu aceitou o mensageiro do dia, toma, agora tu vai pregar para os teus irmãos. E ele ficou ali pregando para os irmãos. Mas o Brasil, ele é escravo, ele está vendido. A invasão na América do Sul, de demônios na América do Sul. O irmão Brana pregou a invasão dos Estados Unidos, Osmar Brana pregou a invasão dos demônios que estavam na América do Norte para a América do Sul. Eles são escravos, mas a noiva não é escrava. A noiva é liberta por esta mensagem. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo.